Isso aconteceu em outubro passado, próximo ao Dia das Bruxas. Meus pais e irmão estavam fazendo uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo para ajudar minha avó a se mudar para nossa casa, e eles não retornariam por alguns dias. Naturalmente, pensei que seria bom ter a casa só para mim por alguns dias, em vez de viajar horas de carro. Na segunda noite, aproveitando o tempo sozinho em casa, meu coração disparou quando ouvi um barulho na janela do meu quarto, quase como se alguém tivesse batido com a mão. Minha casa é de um andar, localizada em uma área rural com poucos vizinhos. Após descartar a possibilidade de ser algum animal ou algo natural, decidi verificar por mim mesmo. Abri as persianas na esperança de ver alguém correndo, torcendo para que fosse apenas uma brincadeira. Fiquei frustrado ao não encontrar ninguém. Mas o que aconteceu a seguir transformou a situação de confusa para assustadora. Comecei a ouvir a maçaneta da porta sendo forçada, sacudida e torcida, quase como se fosse um estrondo. Isso fez com que meu cachorro começasse a latir alto, aumentando minha adrenalina na situação. O que diabos está acontecendo? Pensei. Ainda considerando a possibilidade de ser uma brincadeira de algum dos poucos amigos que eu tinha na região, comecei a gravar um vídeo no Snapchat para enviar a um deles, na esperança de confirmar que era apenas uma brincadeira. No primeiro vídeo, apareço alguns metros atrás da porta, tentando gravar o momento em que ela seria movida novamente. Eventualmente, tentei gravar o exterior através das portas de vidro. O vídeo termina quando fico apavorado ao ouvir atrás de mim a porta dos fundos do pátio com tela sendo forçada e aberta. Antes que eu pudesse virar meu telefone, ele caiu no chão. Enviei o primeiro vídeo para meus 3 amigos, perguntando quem estava do lado de fora da minha casa, ainda incapaz de entrar. Fiquei assustado ao perceber que eles não tinham medo de tentar, mas espero alguns minutos. 2 dos meus amigos enviaram fotos de suas casas, alegando sua inocência e pedindo para eu mantê-los atualizados. Ainda um pouco assustado, percebi que meu último amigo, o Lucas, abriu o Snap, mas não respondeu. Ironicamente, ele seria a única pessoa do meu grupo que tentaria algo assim. Sentindo-me mais confiante de que era o Lucas, decidi iniciar um novo vídeo com flash e tentar dar uma olhada no quintal, caso houvesse alguém lá fora. Caminhei pelo quintal de grama, certificando-me de que a porta da frente estava trancada. Esperava que o Lucas aparecesse para me assustar e verifiquei atrás de alguns arbustos e pedaços de madeira ao lado da casa. No entanto, fui recebido apenas pela escuridão e pelo silêncio. Após apenas 15 segundos ao ar livre, já me sentia imediatamente desconfortável com a situação em que me encontrava. Meus medos estavam tomando conta de mim e decidi simplesmente voltar para dentro. Interrompi o vídeo e retornei para a sala de estar. Finalmente, o Lucas respondeu à minha mensagem, fazendo minha respiração parar quando vi uma foto dele na cama com a namorada dizendo: "O que diabos está acontecendo? Chame a polícia." Liguei imediatamente para o 190 e certifiquei-me de que nenhuma janela ou porta poderia ser aberta. Fui aconselhado a manter todas as portas trancadas e ligar de volta se ouvisse qualquer ruído alto de entrada. Foi apenas alguns dias depois que decidi rever os vídeos salvos e encontrei uma figura negra assustadora me observando por trás do meu galpão de ferramentas, enquanto eu procurava entre os restos de madeira e arbustos, parecendo quase como se estivessem decidindo se me atacariam ou não. Vê-la pela primeira vez, e até mesmo agora me faz sentir vontade de vomitar de medo. Nada aconteceu desde então, mas ainda me pergunto como alguém sabia que eu estava sozinho naquele dia
e o que poderia ter acontecido se eu tivesse feito contato visual com a figura que observava do canto daquele galpão. Eu sou um adolescente de 17 anos que mora em um pequeno bairro no centro-oeste do Brasil. O bairro onde moro é uma comunidade unida, onde todos se conhecem e geralmente são amigáveis uns com os outros. Minha rua é uma pequena rua sem saída, com 3 casas de cada lado e uma no final da própria rua. Ela está localizada em uma pequena colina, e na parte inferior há um lago cercado por uma floresta e outras casas. A floresta não é muito densa, mas está longe de qualquer cidade densamente povoada e fica muito tranquila à noite, exceto pelos latidos de alguns cachorros, e em raras ocasiões é possível ouvir um coiote ao longe. Uma noite, por volta das 2 da manhã, minha mãe e meu irmão mais velho, com quem moro, estavam em seus respectivos quartos dormindo, ou apenas mantendo-se ocupados. Eu também estava prestes a dormir, e naquele momento, estava apenas descansando e assistindo a um vídeo do YouTube na cama. Enquanto assistia a alguns vídeos, ouvi um som estranho vindo do meu quarto. Era um tipo de batida suave, como se alguém tivesse batido levemente na parede em frente à minha cama. No início, não fiquei alarmado, imaginando que era o meu gato pulando na cama para dormir aos meus pés. Eu me sentei para ver o que ele estava fazendo, mas ele estava longe de ser encontrado. Na verdade, não havia nada no meu quarto fora do lugar ou que pudesse fazer um barulho como aquele. No entanto, não ouvi o barulho novamente, então voltei para o YouTube e, após algum tempo, esqueci completamente que isso havia acontecido. Isso foi até que ouvi outro barulho. Mas, infelizmente para mim, esse barulho não era um simples baque silencioso ou som de batida. Era algo muito mais perturbador vindo de fora, na direção do lago. Eu ouvi sons estridentes altos. Pensei que poderia ter sido algum tipo de animal, mas parecia estranhamente semelhante ao choro de uma criança, talvez até mesmo um grito. Eu abri minha janela para ouvir melhor o que estava acontecendo e gravei para mostrar ao meu amigo. Nessa altura, eu já estava começando a ficar um pouco assustado, então fui ao quarto do meu irmão para ver se ele também tinha ouvido. Eu estava esperando que talvez tudo estivesse apenas na minha cabeça e que eu estivesse apenas cansado, mas não. Ele também ouviu. O amigo para quem enviei a gravação ficou assustado e disse que parecia um animal em dor ou uma criança chorando. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais assustador ficava. Se era um animal em dor, porque nunca tinha ouvido um som remotamente parecido com isso nos muitos anos que vivi nesta casa. Também não soava nem remotamente parecido com uma raposa, um coiote ou qualquer animal que eu conhecesse. Além disso, esta floresta não é grande o suficiente para abrigar um animal muito maior do que isso. E se fosse uma criança, por que estaria sozinha, gritando e chorando na floresta no meio da noite? Então, houve aquele baque que ouvi mais cedo naquela noite. Será que de alguma forma está relacionado, ou é apenas uma coincidência que ouvi 2 sons assustadores em questão de minutos? Até hoje, nenhum de nós conseguiu realmente descobrir o que poderia ter causado esses sons. Desde então, não ouvi mais nenhum tipo de ruído semelhante, e por isso fico aliviado. No entanto, ainda me assusta pensar que nenhum de nós conseguiu desvendar o mistério por trás desses sons perturbadores. É um lembrete constante de como coisas inexplicáveis podem acontecer, mesmo em uma comunidade tranquila e familiar como a minha. Eu moro em um apartamento em uma casa de 2 famílias. Minha moradia está no nível inferior, enquanto o proprietário, o Carlos, mora no andar de cima. Ele está frequentemente fora, já que possui várias propriedades, então ele não está presente com frequência. Eu e o Carlos nos tornamos praticamente amigos nesse tempo, e ele costuma me avisar quando vai ficar fora por longos períodos. Nessa história em particular, o Carlos me disse que estaria ausente por 2 semanas, pois teria que viajar para outro estado. Ele me informou para que eu soubesse que poderia estacionar meus 2 carros na entrada. Passo a maior parte das minhas noites na sala, lendo. Meu apartamento tem acesso à porta dos fundos, que leva ao deck externo.
Talvez você possa adivinhar para onde essa história está indo. Eu estava lendo meu livro no sofá da sala, perto da luminária, em total silêncio, enquanto ouvia os grilos do lado de fora, exatamente como eu gosto. De repente, houve um barulho alto e distintivo, um estrondo no vidro da porta de correr dos fundos. Obviamente, eu pulei de susto, já que ninguém deveria estar batendo lá fora. Pensei que talvez o Carlos tivesse voltado mais cedo, mas isso parecia improvável. Era um som único, embora pudesse ser uma raposa ou um gambá correndo e batendo por acidente. Mesmo assim, decidi conferir. Eu afastei a cortina da porta, abri caminho pela iluminação do deck e acendi a luz. O deck estava limpo, como eu imaginava que estaria. Moro na cidade mais tranquila de todas, onde nunca ocorrem arrombamentos. Fechei a persiana da porta novamente, embora ainda me sentisse um pouco desconfortável com a ideia de que alguém estivesse lá fora, no escuro, apenas me observando. Acho que é um sentimento bastante normal. Passou um tempo, já que terminei outro capítulo inteiro do meu livro, quando aconteceu novamente. Desta vez, não foi apenas um estrondo isolado, mas uma série de batidas ou pancadas deliberadas no vidro. Alguém tinha passado por um tempo considerável. Desliguei a lâmpada e foi quando peguei meu celular e comecei a gravar. Abri a persiana e liguei as luzes do deck. Os barulhos pararam e não havia uma única pessoa à vista, nem mesmo um animal. Olhei ao redor do deck para ver se talvez alguém tivesse pulado a grade, mas não havia nada. Não fiquei do lado de fora por muito tempo. Eu não conseguia trancar aquela porta rápido o suficiente quando voltei para dentro. Nesse ponto, fui direto para o meu quarto, fechei a porta e me deitei na cama. Eu não tinha ideia do que acabara de presenciar lá fora. Como poderia haver batidas na porta um segundo e no segundo seguinte não haver ninguém? Chamei aquela noite de uma noite em que eu não planejava sair do meu quarto novamente. Passei algum tempo navegando no Instagram e no YouTube no meu celular. Depois de um tempo, desliguei-o e tentei dormir em silêncio pelo resto da noite. Mas, de repente, bem ao pé da minha cama, ouvi um barulho, o som de alguém exalando. Eu gritei e corri para acender a luz. Quando a iluminação encheu o quarto, vi que estava vazio. Fiquei paralisado, respirando pesadamente por um momento, tentando entender o que acabara de acontecer. Procurei debaixo da cama e dentro do armário, mas não havia alma viva na sala. Eu sei o que ouvi. Não estava na minha imaginação, assim como a porta batendo não estava na minha imaginação. Passei o resto da noite na cama, embora não me sentisse muito mais seguro lá dentro, com medo de ouvir as batidas na porta dos fundos novamente. Foi uma noite relativamente sem sono para mim. O Carlos me disse que nunca tinha experimentado algo assim e não conseguia pensar em ninguém que poderia querer me assustar. Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais até aquela noite. Não tive nenhuma experiência tão intensa desde então. Por mais assustador que tenha sido, acredito que sempre haja uma explicação racional para os eventos que vivenciamos. Talvez tenha sido apenas uma coincidência estranha, um animal curioso, ou até mesmo alguém brincando uma pegadinha de mau gosto. No entanto, confesso que mesmo agora, de vez em quando, olho para a porta dos fundos com uma leve sensação de inquietação.